Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite, madrugada, manhã, tarde, a todos vocês, em nome de Jesus. Não importa a hora, o momento em que você esteja recebendo esse conteúdo, a bênção do Senhor, ela vai até você, sua casa e todos de sua família, tá bom? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Já fez o seu pedido de oração? Ainda não? Faça-o no chat, na descrição deste vídeo, faça seu pedido de oração e nós vamos juntos falar com Deus por meio da oração. A Bíblia diz que tudo que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Curve a tua cabeça e ore comigo, ore conosco nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nesta noite nós nos reunimos diante da Tua presença, não por merecimento, mas pela Tua graça, não pela nossa força, mas pelo Teu poder. Pai, o Senhor é Deus dos céus e da terra. O Senhor é aquele que sustenta todas as coisas e mesmo quando o nosso coração está apertado, o Senhor continua sendo fiel. Pai, em primeiro lugar, venho lhe pedir que perdoe os nossos pecados cometidos por palavras, pensamentos e até mesmo por obras. Perdoa-nos segundo as multidões das tuas misericórdias. Pai, mais uma vez, permita-nos a tocar os céus através da oração. Nesta oportunidade, Deus, nós nos apresentamos diante de Ti. Meu Deus, nesta noite, nós apresentamos aqui também, eu apresento aqui cada pessoa que entrou neste canal, cada nome que foi escrito no chat, cada pedido colocado, meu Pai, aqui no chat, na descrição, cada lágrima que ninguém aqui viu, apenas esta pessoa. Senhor, visita agora essas vidas. Tem gente aqui precisando de resposta urgente, tem gente lutando contra a ansiedade, contra a depressão, contra, ó Deus, a esquizofrenia, contra a síndrome do pânico, tem gente lutando contra o estresse, tem gente que não consegue nem dormir, Senhor, tem gente que está cansada da vida, mas o Senhor é o Deus que entra no impossível. Pai, em nome de Jesus, toca agora no enfermo, visita quem está hospitalizado, fortalece quem está fraco, levanta quem caiu, abre portas onde não tem saída. Senhor, entra com providência na vida financeira, na vida familiar, na vida espiritual. Quebra agora, Pai, toda corrente invisível, toda opressão espiritual, toda palavra contrária, e que haja libertação nesta noite. Meu Deus, sopra paz onde há guerra, traz ordem onde há confusão, traz luz onde há trevas. Pai, muitos chegaram aqui sem resposta, mas eles não sairão da mesma forma, porque a Tua presença transforma. Senhor, visita também os corações lutados, os que perderam alguém, os que estão tentando ser fortes, mas por dentro estão quebrados. Espírito Santo, consola, abraça, acalma. Senhor, dá força para continuar, dá graça para suportar, dá fé para acreditar que o Senhor continua no controle. Pai, guarda esta noite, repreende todo pesadelo, toda insônia, todo ataque espiritual, e que haja sono de paz, descanso verdadeiro, refrigério na alma, em nome de Jesus, e que ao amanhecer haja testemunho de vitória. Sim, que ao amanhecer haja, ó Deus, testemunho de milagres. Senhor, eu entrego
tudo em tuas mãos, confiando, crendo e descansando que o Senhor está no comando. Eu profetizo e eu declaro vitória através desta oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, aleluia, pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, quem acompanhou a oração do meio do dia, viu que eu li em Gênesis no capítulo 1, do verso 1 ao 5. E ali foi o primeiro dia, da criação de Deus. A Bíblia fala que Deus ele criou os céus e a terra. E ali Deus ele vai liberar uma palavra dizendo: haja luz, e houve luz. Ali, enfim. Acompanha lá, você que não esteve no meio do dia, dê uma passadinha lá para você ouvir esta reflexão da palavra logo após a oração que fizemos. E agora à noite eu vou continuar em Gênesis ainda, vou continuar em Gênesis agora, do verso 6 ao verso de número 8. Gênesis capítulo 1, verso 6 até o 8, que diz assim: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Bom, nesta reflexão eu aprendo aqui, a primeira lição que eu aprendo dentro desse texto é que Deus trabalha trazendo ordem onde há confusão. Sim, Deus trabalha trazendo ordem aonde há confusão. Por quê? No primeiro dia, como eu já disse isso aqui hoje, no primeiro dia, Deus ele trouxe a luz, mas ainda havia uma desordem. Aliás, a luz ela revela o que estava em desordem, o que estava fora do lugar. E de fato é assim. Lembra daquela mulher que perdeu as dracmas? Ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Lembra daquela mulher que perdeu? E ela perdeu dentro da sua casa. Aí ela vai procurar, mas antes de procurar, ela acende a luz. E o texto diz que ela acende a luz, ela varre a casa, ou seja, a luz revelou que tinha algo fora do seu lugar. Então aqui Deus, ele trabalha trazendo ordem onde há confusão. E a luz, ela revela aquilo que está em desordem. Então aqui no segundo dia, Deus ele começa a organizar. Ele cria uma expansão. Ele separa águas de águas. Ou seja, Deus começa a colocar cada coisa no seu lugar. E isso me ensina algo poderoso. Mesmo depois de trazer luz, Deus ele continua trabalhando na minha, na sua, nas nossas vidas. Tem áreas que ainda estão confusas, tem sentimentos misturados, tem situações desorganizadas, mas Deus ele não parou no primeiro dia. Ele também não vai parar na sua vida. Amém? Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Sim, ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Creia nisso. Amém? Deus ele continua trabalhando. Outra questão que eu aprendo, a separação aqui, no verso de número 6, ainda ele diz: e haja separação entre águas e águas. Separação. Deus ele separou águas de águas. Nós sabemos que a separação ela faz parte do processo. Aqui faz parte do processo. A separação dói. Separação nem sempre é fácil. Muitas vezes
ela é necessária, mas que é fácil não é. Deus aqui, ele separa. Olha, é que o que está separando é Deus. E olha que algo interessante. Muitas das vezes vai nos fazer crescer. Às vezes é até uma separação. Deus separa o que te faz crescer do que te atrasa. Deus separa o que é propósito do que é distração. Deus separa o que edifica do que destrói. Então eu creio que Deus possa estar separando algumas coisas, até momentos da vida, como despedidas. Existem coisas que Deus ele permite sair, porque não podem ir para o próximo nível com você. Repito, tem coisas que Deus vai permitir sair, porque não podem ir para o próximo nível com você. Não pode. Outra questão que eu aprendo aqui. Deus ele vai chamar aqui de céus. Olha só, em Gênesis capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Ok? E o versículo 8 fala assim, ó. E chamou Deus a expansão céus. Olha que algo interessante. Deus chama de céus aquilo que ele organizou. Depois da separação, Deus ele dá nome. E aqui é céus. Ou seja, aquilo que era confuso, agora tem identidade. Ei, quando Deus organiza a sua vida, ele também redefine quem você é. Uau! Isso é muito forte. Quando Deus organiza a sua vida, ele também redefine quem você é. Eu vou repetir para você jamais esquecer. Quando Deus organiza a sua vida, ele também redefine quem você é. Você deixa de ser alguém perdido para se tornar alguém alinhado com o propósito de Deus. Repito, você deixa de ser alguém perdido e se torna alguém alinhado com o propósito. Outra questão que eu aprendo aqui, o texto termina dizendo no versículo 8, foi a tarde e amanhã o dia segundo. Deus está trabalhando por etapas. Ele, se quiser, ele faz tudo de uma vez. Mas nesse caso aqui, ele não faz tudo de uma vez. O que nós aprendemos aqui é que ele está fazendo por etapas. Agora, tudo que ele começa, ele termina. Talvez você esteja no segundo dia da sua vida. Ainda não está perfeito. Ainda tem coisas sendo ajustadas. Mas o Senhor está trabalhando. Ainda está trabalhando. E nesta noite ele está dizendo, eu ainda estou organizando a sua história. Pode parecer confuso, pode parecer doloroso, mas existe um processo acontecendo. Assim como houve luz no primeiro dia e organização no segundo, também haverá cumprimento nos próximos dias. Então confie no processo de Deus. Ele sabe separar, ele sabe organizar, ele sabe conduzir. E o mesmo Deus de Gênesis, ele continua trabalhando hoje na sua vida, na sua casa, na sua família. Guarde no seu coração esta palavra. Recebe de Deus o melhor para a sua vida neste dia, nesta oportunidade que ele nos concedeu. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família de uma forma especial. Eu quero aqui agradecer a Deus, aos irmãos também, às irmãs que têm ajudado esse projeto. Deus abençoe você que tem ajudado com a sua oferta. Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial, que Ele possa abençoar, multiplicando, não deixando faltar absolutamente nada na tua vida. Que Deus te faça prosperar, tá bom? Que Ele te faça prosperar de uma maneira especial, tá bom? Deus abençoe você que tem ofertado nesse projeto.
Olha, quero convidar você, tá se aproximando o 11º aniversário da IPFV, o chamado à estatura de Cristo, isso mesmo, dia 1º, 2 e 3 de maio, você é o nosso convidado especial, você que me acompanha de perto, de longe, venha para cá. E no dia 1º, que é feriado, dia do trabalhador, é isso mesmo, pastor Ângelo Galvão, vindo direto de São Paulo, vai estar conosco aqui neste evento maravilhoso e você é o nosso convidado especial. Ele vai estar no dia 1º e ele vai estar no dia 1º pregando a palavra de Deus. E no dia 2 vai estar o pastor Marcos Paulo e no dia 3, Micael do Carmo, em nome do Senhor. E vários cantores, homens de Deus também que estarão conosco neste dia, tá bom? E no dia 2, que vai estar o Marcos Paulo, a nossa igreja também estará em oração. Olha aí a escala aí, ó. Os pastores, começa com os pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores da casa do Senhor, a oração. Aí começa das 6 até as 18 horas. É das 6 às 18. E das 6 da manhã até as 12 é com os pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores da casa de Deus, esta oração, né? Geralmente é o que eu mais frequento, né? Que eu mais participo. Não participei da última, devido ao compromisso que eu estava, né? Então não foi possível participar da última oração nesse horário com os irmãos. Mas estive em oração também na estrada, eu estava na estrada nesse período e estive em oração. Mas nesse sábado, 6 da manhã, das 6 às 18 horas, nós vamos ter a oração nesse sábado, 12 horas de oração. E ali depois entra as escalas, né? Ministério infantil, Ministério de Evangelismo, Ministério das Mulheres, né? Ali também a Mocidade Nova Geração, Adonai, Fonte de Adoração, Círculo de Oração, enfim. E dentro do culto de gratidão e das primícias, que começa às 18 horas, nós vamos ter ali o nosso segundo dia da festividade da nossa igreja, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, você é o nosso convidado. Eu fico por aqui, eu retorno com vocês meia-noite aqui para orar e clamar a Deus pela tua vida, casa e todos da sua família, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até daqui a pouco.